Agora sim, estamos ao vivo. Pessoal, bom dia a todos. Esse é o Sped Brasilcast, seja bem-vindo. Hoje, 6 de fevereiro, a primeira semana do mês de fevereiro, o mês do carnaval, de relaxar, de tirar, fazer retiro. Nada disso tem a Lei Complementar 227 para você destrinchar. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a professora, minha sócia Gisleise Nogueira, para falar de temas. Ela só vem quando está pegando fogo, tá? Quando você precisa ser alertado. Brincadeira. Mas ela trouxe dois temas, três temas importantes e você precisa saber disso. Gisleise, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Jorge, bom dia, pessoal que nos acompanha aqui no SPED Brasilcast. Como o Jorge diz, eu venho normalmente, mas não é para trazer mais assuntos ruins, não. Trazer alguns assuntos que foram polêmicos essa semana e pedir aí o Jorge o espaço para a gente abordar, ouvir vocês também, o que vocês viram e também trazer aqui outros pontos de vista, perspectivas nossas aqui em relação. São assuntos que eu toco muito nos nossos grupos, no GIFs, nas nossas lives, nos nossos materiais de postagens, de atualização. Então, não vou enrolar aqui não, Jorge, vou começar para te dar tempo aí para você falar aí de outros pontos. Toca o barco. Primeira coisa que eu vou citar aqui para vocês, né? Acho que muitos viram sobre a FD Contribuições, a publicação da nota técnica 11, essa publicação que aconteceu essa semana. É, Parece-me que pela primeira vez a gente vai começar a ter ali visões de alívios em relação a obrigações acessórias, ou seja, não é um fim efetivamente da obrigação, porque ela vai continuar sendo disponibilizada e atualizada, mas ela vai ter ali com foco em manter os saldos e as informações do histórico, né, do que aconteceu, além, é claro, de termos também ali as informações sendo destacadas para caso haja alguma retificação. Então, o programa continua sendo disponibilizado, ou seja, em dezembro vai ser a última entrega oficial da FD Contribuições com os movimentos, com os fatos geradores até 2026. E a partir disso, nós vamos ter, sim, o programa sendo disponibilizado, mas mais para um controle de saldos. E aí, talvez alguém venha já perguntando, mas como é que vai ficar os saldos depois disso? Opa, tem que esperar aí cenas dos próximos capítulos para a gente ver como vai ser utilizado na operação. É uma publicação interessante que traz ali uma consolidação do fim da obrigação acessória, né? Um fim ainda com datas aí de stand-by, né, para essas situações específicas que eu citei, mas nos dá ali algum norte como é que vai funcionar, né, não sermos pegos de surpresa. Tiveram muitas dúvidas, Jorge, sobre esse assunto ou tranquilo aí para você? Não, aqui ninguém fez pergunta, tá ótimo. A Simone, o Francisco, o Marcos, o Otávio e o Edenilson estão tranquilos em relação a esse assunto. Beleza, então. E um outro assunto também que eu abordei esses dias nas nossas redes é em relação à Lei Complementar 225. É, Já faz umas 2 semanas em si da publicação, mas que traz uns pontos importantes em relação a, aos programas, né? Primeiro, ao Código de Defesa do Contribuinte, ou seja, traz aí uma nova orientação para nós, principalmente que trabalhamos na área tributária, muito baseado, né, juridicamente discutindo, com base no CTN, né, no Código Tributário Nacional, trazemos aqui um Código de Defesa do contribuinte que traz ali muitos dos direitos, dos deveres desses contribuintes, destacando os programas de conformidade. Dentro da Lei Complementar 225, traz só os programas OEA, Confia e o Sintonia, mas dá um ânimo também, né? Quando ele traz principalmente termos ali de garantias ao contribuinte,
a possibilidade ali de uso, né, de benefícios, né, que isso não estava muito claro no início do projeto do Confia e do Sintonia. Nunca vi tanta gente agora, Jorge, querendo consultar sua nota no Sintonia, né? Então, justamente quer saber que nota que você está para buscar ali estar em conformidade tributária e buscar o benefício, talvez, para o Sintonia e o Confia maior, que seria a redução do CCLL de 1% a 3%, conforme a manutenção da nota de conformidade a mais. Só quero destacar que é, é uma lei complementar, a gente ainda precisa de. Todo mundo já está me perguntando, Jorge, e aí, quando é que eu posso pedir? Eu estou com a nota a mais, eu quero a redução do 1%. Hoje, gente, espera um pouco, tem que ter aí uma publicação com a orientação realmente desse processo, mas ter a regulamentação disso faz com que a gente já tenha aí uma luz ao fim do túnel, que não seja um trem vindo, mas a possibilidade aí de termos efetivamente o começo dos efeitos aí dessa reforma tributária para o nosso planejamento tributário, né, nas nossas organizações. É, o contribuinte, a Simone está falando, o contribuinte que não é credor pode comemorar o final, então pode, né? Pode comemorar, né? Acho que você está falando da FD Contribuições, né? Pode sim, comemorar essa frente e a gente trabalhar aí. Nessas mudanças, né, nessas adequações dentro das nossas organizações. Jorge, foram esses dois temas assim que eu trouxe, né? Ah, tem um último Tá aqui que faltando um. tá faltando um, né? Que é a DERE. A DERE, essa semana aconteceu vários dos nossos clientes lá no GEIFS perguntando sobre que já estão sendo contactados pelo fisco, né? Que são aquelas empresas que estão contempladas para esse regime diferenciado que vai cumprir a necessidade de cumprir a DERE. Estamos falando ali de planos de saúde, instituições financeiras, casas de apostas, enfim, os segmentos ali que têm um acompanhamento, concursos de prognósticos. Então, são contribuintes que têm um regime ali diferenciado e que vão ser necessários aí a entrega da DERE. Então, a DERE já foi disponibilizado o layout, né? Teve muita gente que falou, ah, não foi disponibilizado o manual. Foi sim disponibilizado o manual. E esse manual traz já ali tanto o manual técnico como ali o manual com os campos e as informações. É claro que eles precisam ser mais lapidados. E aí, pessoal, que entra o ponto dessas convocações. Então, as empresas estão começando a receber as convocações. Antigamente estava um grupo mais fechado, mas agora abriram para mais empresas, e aí, a partir dessas empresas sendo convocadas, né, de forma voluntária, elas participam ali dos primeiros testes, melhora aí a lapidação desse layout, definindo ali as entradas. E a pergunta também que me fazem muito é quando é que vai precisar entregar a DERE? Para esses contribuintes, a partir de janeiro de 2027, já que a apuração desses tributos serão tratados dos tributos, né, do IBS e CBS, serão tratados pela informação da DERE. Então, os fatos geradores a partir de 2027 precisam sim ser contemplados. Então, Jorge, nós já estamos aí em fevereiro, meados de fevereiro, então temos aí mais de 10 meses para trabalhar nesse desenvolvimento. Então, se você recebeu o comunicado, participe, venha assim contribuir na construção para que você possa estar preparado e atualizado para a entrega dessa obrigação acessória. São isso, mestres, as minhas contribuições. Não vou tomar aqui seu tempo. Obrigada aí pelo espaço. Ok, Gisleise, obrigado por esta inserção de novidades no nosso SPED Brasil Cast. É, você vê como é, né? Ela é delicada, ela não dá as más notícias, porque ela fica bonita na fita. Eu sou obrigado a dizer para você que se você for lá no manual, no
no manual da DERE, na opção 4.1 da obrigatoriedade da DERE, onde ele lista todo mundo que ela falou aí, aí ele tem um item chamado situações especiais de obrigatoriedade. Estou lendo aqui ao lado, né? Aí ele fala da imunidade, contribuintes optantes do regime específico das cooperativas e contribuintes optantes pelo Simples, a microempresa e a empresa de pequeno porte optantes pelo regime unificado são obrigados a aderir apenas se ocorrer uma das seguintes situações: optar expressamente por apurar o IBS e CBS pelo regime regular, artigo 41 da lei, e ou exceder o sublimite. Legal, né? Você sabe que precisa para gerar DL? Fica para a próxima. No próximo encontro a gente fala, ou no nosso podcast de fevereiro, que vai ser quando, Giz? O nosso podcast de fevereiro vai ser dia 24 de fevereiro, que nós vamos aí abordar as dificuldades, assim, as perguntas mais frequentes que a gente tem sobre documentos fiscais e operacionalização hoje acontecendo na reforma. Então, vem participar da nossa live. E deixa o convite também, vou deixar o link aqui na hora que eu sair, para vocês também conhecerem a nossa Masterclass. Foi aí produzida no finalzinho de janeiro, comigo e com o Jorge, um encontro ao vivo, 6 horas de conteúdo sobre várias frentes da reforma tributária, com tira dúvidas, e foi muito bacana, um conteúdo super rico. Eu te deixo o convite para vocês conhecerem, tá bom, pessoal? Obrigada. Legal. Agora eu queria falar com vocês, antes de falar do tema que é o fim da FD Contribuições e a repercussão no negócio, queria comentar contigo, ela foi embora, Lu, agora que o assunto ia pegar fogo, sobre o estado do Paraná. Algumas empresas receberam uma notificação da Cefaz do Paraná para reprocessar a FD ICMS-IPI. E aí o sindicato dos contabilistas, o CRC, dos contadores, entrou lá com uma representação para saber o que está acontecendo, mas a gente suspeita e a preocupação é que você já tentou reprocessar um arquivo depois desse arquivo ter sido entregue? Você tem protocolo de entrega, você tem, ou seja, o recibo. Então, tecnicamente, você não é obrigado a reapresentar ou reprocessar e reenviar a AFD. Então, está esse impasse aí. O fisco está dizendo que sim, tem que entregar e pronto. No mínimo, ele perdeu a base de dados. Aquelas coisas que a gente ouve nas empresas, agora está acontecendo lá no Paraná. E, embora o CRC tenha pedido uma explicação sobre isso, qual é a explicação? O que você entende, o que você depreende num cenário desse em que o Estado pede para você reenviar? Um abraço, né? Bom dia, seu Cláudio. Cláudio também está aqui, o Cláudio é do Paraná. Francisco Chagas, a gente já falou bom dia. Então agora eu vou falar do nosso problema. De contribuições, a Simone já quer comemorar, light na praia agora no carnaval, né? Então deixa eu te contar uma história. Quando o fisco sacramenta, que a gente já sabia que ia encerrar, né? O fisco sacramentou o fim da FT Contribuições, porque a partir de 2027 entra a CBS, ok? Ok, ótimo. Do ponto de vista fiscal, ok, eu não vou entregar mais essa obrigação, será tudo processado via ROC, especialista no ROC é a professora Gislays, mas temos um probleminha. Qual que é o problema aqui afetado? Olha lá, o Matheus está dizendo que ele entrou em contato com a Cefaz Paraná, pedindo para aguardar erro no sistema, porém continua aparecendo casos de pedidos, né? Qual que é o problema da fim da FD Contribuições? Ela sacramenta uma realidade. Então, a partir de 2027, nós teremos o quê? CBS. Se vai ter CBS, o que que eu preciso fazer para me adequar a essa nova realidade? Comemorar que eu vou parar de entregar FD? Ou falar com todas as áreas de negócios
porque agora eu tenho que repensar o meu preço de produto, contemplando a CBS. Eu ainda não sei, ainda não tenho a alíquota final, 9,5, 9, é, estimativa, conforme o PIB, vocês sabem esse cálculo, né? Então, tem aí uma matriz para calcular esses valores, mas eu tenho que olhar o meu preço. Considerando que CBS é imposto por fora e considerando que ainda tem imposto por dentro de ICMS cheio ainda em 2027 e tem um percentual de alíquota ínfima, ainda que seja de IBS, em BSM e IBS-UF, tem gente que é proibido falar IBS municipal, tá? IBS não, apesar de ter a tag para informar esses valores. Então eu tenho que começar a pensar naquela matriz. Eu não vou usar o termo motor de cálculo, tax engine, calculadora, não vou usar nada disso. O motor de cálculo para me dar todas as repercussões desta saída do PIS/COFINS e a entrada do CBS no padrão novo. Que preço que eu vou colocar no meu boleto? Você já pensou? Ah, peraí, eu tenho ICMS, eu tenho CBS, eu tenho IPI, eu tenho, além de todas as outras coisas que a gente já sabe, né? Que a gente já está acostumado, com o FEF ou FOT, Fundo de Combate à Pobreza, ainda temos diferencial de alíquota, enfim, você precisa parar, pensar qual é a repercussão no custeio, no preço final, porque a preocupação do mercado é justamente essa: como que eu vou cobrar esses valores agora, uma vez que a CBS é o imposto por fora e eu tenho que. Não vai ter split, então fica até mais fácil, né? O pagamento é no regime de competência do fornecedor, desde que ele não mude o regime de competência. Isso é outra confusão. Está lá na Masterclass, que a Gislays acabou de publicar aqui. Então, tem alguns aspectos que você precisa chamar o time aí de projeto, de reforma tributária, pensando no preço que você vai utilizar. E aí tem outras repercussões. Quando você pega um fio, você puxa, você tem outros assuntos dentro desse pacote, que é, por exemplo, olhando um pouquinho mais lá para frente, ou não, né? Porque se a CBS é por fora, que produto que você vai pôr lá na gôndola? Preço que você vai colocar? Para consumidor final, tranquilo, eu vou colocar o preço do boleto e um abraço. Mas você precisa informar para ele que o que é imposto por fora dentro dessa precificação. Essa discussão, gente, já teve uma reunião com o IBTT, né? Lembra da história do preço na etiqueta, no cupom fiscal? Hoje já tem. A gente chama de cupom fiscal, mas porque é a nota fiscal de consumidor eletrônica que é nacional. Santa Catarina foi o último estado a aderir, depois também teve Fortaleza, se não me engano, que tinha lá o MDF. Bom, falta a reunião com o PROCON, porque o PROCON tem que legislar sobre isso, para evitar aquele problema que a gente sabe, né? O camarada pega um produto lá na gôndola, é R$ 100. Na hora que chega lá no caixa é 128 ou 120, ou 132. Por que que eu estou falando 132? Vocês sabem? Domingo na CBS News, CBS, tá? Não é a Globo News, é CBS News ou CBSN. O Caiado, governador de Goiânia, de Goiás, disse que ele já está ouvindo a alíquota de 32, tá? Por que ele está ouvindo a alíquota de 32? Porque o governo federal e o estadual não querem ajuizar nada. Ajuizar uma reforma tributária, ou seja, judicializar, vamos falar melhor, eles não querem a ADI de ação de inconstitucionalidade. Isso é ruim para a reforma, isso é ruim para as eleições. Então, se você falar numa alíquota de 32, para compensar aquele gap financeiro, tanto para as empresas, né, que já descobriram isso, para o Estado, municípios e União,
resolve o problema. Mas para os estados que estão à bancarrota, então já se houve 32 e ele falou isso na entrevista. Na realidade, eu vi o ano passado 34, tá? 32 é o número que o Sintra, Marcos Sintra, ex-secretário da Fazenda, nos trouxe de um cálculo do IPEA de 2019. Olha só, será que o profeta Marcos Sintra vai cravar o 32? De qualquer forma, existe aí um problema sério em relação a isso por conta do gap financeiro, que é aquela história, gente. O volume financeiro das empresas era carregado, sobrepesado com o imposto por dentro, né? Eu investia 1 milhão de reais, e não 740 mil ou 770, depende do. Agora, essa diferença aí de 20 e tantos milhões no exemplo desse não existe mais. Então, o financeiro existe um problema aí também para as empresas. Aí o fisco, a hora que pegou esse assunto, deixa eu ver aqui do que eles estão reclamando. Nossa, eu também serei afetado. Só que aí ele tem a máquina na mão e fala: bom, então vamos aumentar, vamos colocar o IBS na base do ICMS. A origem disso tudo é essa. E aí a outra corrente fala: não, então vamos evitar isso, porque vai vir paulada, vamos aumentar a alíquota. A lei permite, tá? E aí existe uma outra vertente, que essa eu não vou falar, tá? Não é para não dar exemplo lá para o fisco, mas existe uma segunda opção, vamos dizer. Vamos aguardar a evolução desse cenário. Então, meu recado para vocês aí em relação a exclusão ao fim da FD Contribuições é para não olhar a obrigação em si, mas olhar o cenário como um todo. Olhar qual é a repercussão da CBS cravando 9% ou 9,5% no seu produto, no seu preço final, como que você representa, lembrando que é preço por fora. Ah, mas hoje eu já faço. Ok, mas você tem um cenário diferente agora, né? O imposto é por fora, alguém vai pagar isso. Quem vai pagar? Você tem que cobrar. Enfim, eu não vou entrar no detalhe, porque isso é o básico da sua operação. Outra questão em relação a isso, até um recado importante, porque eu estou preparando aqui, antes de começar, eu estava preparando o, o carrossel do Tá na Lei e Você Não Viu. Sabe o que está na lei e pouca gente dá importância? A operação .gov, compras.gov. Você sabia que o maior comprador do país é o governo? É o governo. E aí você tem pérolas importantes é, na legislação do ponto .gov, né? Eu até listei aqui, vai ficar legal esse carrossel. O fornecedor não aplica a alíquota efetiva, o fornecedor não calcula a partilha, o fornecedor não ajusta por regime, o fornecedor não considera redução de alíquota, o fornecedor não considera regime específico e também não considera regime diferenciado. As alíquotas são teóricas e os valores também. Isso cria um universo paralelo da reforma tributária, a gente sabe disso, né? E então é preciso dedicar um pouco mais a essa questão. Por exemplo, quando você pega esse modelo e discute junto com o pessoal do agro, né? Olha só, o agro tem toda uma tratativa lá no regime diferenciado, porque o agro tem crédito presumido quando compra, quando a compra, é de não contribuinte, quando o agro não é contribuinte. A redução de 60% dos insumos está lá no anexo 9. Regimes específicos, regime diferenciado, operações cooperativas, operação com produtor rural, pessoa física, jurídica, com substituição tributária, com MVA ajustado. O agro tem operação com substância tributária? Lógico que tem. Por exemplo, ele compra combustível, que é insumo dele, compra pneu, enfim, tá? Então, existe um mundo paralelo nesse universo todo entre compras, ponto .gov, relação com o agro. Lembrando que tem um outro capítulo que o fisco nem mexeu, nem quer mexer ainda nesse ano, mas vai ter, que é o monofásico. A gente, nas reuniões, tem até a Aninha que representa o setor, uma empresa do setor,
de combustíveis. E ela já parou de fazer pergunta para o fisco porque a resposta é a mesma. Não, agora vamos colocar a casa em pé para depois mexer com essas particularidades. Tanto que o lubrificante nem entrou no monofásico. Enfim, tem algumas questões importantes para tratar na reforma tributária. No ponto .gov, por exemplo, a resposta do fisco é clássica. Até o Maxwell deu boa resposta para várias empresas que questionam isso. Basicamente, o fisco fala: olha, por exemplo, o redutor, cadê o redutor? Não tem. E isso vai ser tratado, talvez, no segundo semestre. Enfim, gente, eu vou soltar daqui a pouco não, mais tarde, o carrossel tá na lei, você não viu, ponto .gov, compras.gov. Eu agradeço a audiência. Na semana que vem a gente vai falar de alguns aspectos relacionados ao cenário que a gente está propondo agora do ponto .gov e das operações com o produtor rural, só para dar um tom. E lembre de uma coisa, nós temos o Day After, e aí você tem consumidores que não entendem nada de reforma tributária. O seu produto precisa ser esclarecido para o cliente, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física. Comece a pensar numa cartilha. Lá no E-Social a gente deu essa sugestão para o fisco também, de ter a cartilha. Hoje dá até para fazer vídeo. Tempo que você fica fazendo bobagem lá com a IA, pensa num vídeo institucional da sua empresa para falar sobre a reforma tributária, o que se ganha, o que se perde, ou que vai melhorar com a reforma. Se souber, me avisa que eu também quero saber o que vai melhorar com a reforma e quando vai ser. Pessoal, obrigado. Um grande abraço. 29 minutos em ponto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Hoje a gente abriu a questão das perguntas. Bom dia, Samira. A gente está encerrando, mas vai ficar gravado aqui no LinkedIn. Eu vou postar mais tarde lá no YouTube, os recadinhos importantes que a gente deu da professora Gislace. Não esqueça que o link do Masterclass gravado. Você não conseguiu ir porque estava atarantado com tanta coisa que tem na reforma tributária, está aí o cenário do o Masterclass gravado, onde você tem todos os detalhes. Um item importante que eu só queria fechar para não deixar vocês sem a informação. Hoje o mercado, eu ouço boas informações sobre calculadoras, motor de cálculo, e ouço também muitas reclamações que não entregou o que podia, que se esperava. Então, uma dica para vocês, vai estar lá no carrossel daqui a pouco. Que você precisa para a reforma? Processos robustos de classificação tributária, a gente já sabe disso, o fisco soltou uma ferramenta importante aí para classificação. Mapeamento dos regimes e exceções por cadeia, repercussão da cadeia no seu preço final é importante. Regras claras nas operações com o ponto .gov. Vou te dar um exemplo. O ponto .gov, que é nosso tema de hoje, um dos temas de hoje, ele tem o empenho. E aí o fisco diz: olha, fisco não, governo, eu vou te pagar, fazer o empenho, adiantamento, mas eu não tenho a decisão do que é o produto e quem vai ficar com esse produto. Isso aconteceu no automotivo. Na cartilha, o fisco diz que não é para fazer nada. Depois disso, ele falou: segurem a onda porque a gente está reanalisando isso. Lógico, né? Porque isso deu margem a alguns planejamentos tributários. Então, não vou fazer nada no adiantamento, vou sobrecarregar o adiantamento e deixar a parte não funciona também, porque ele acumula valores. Mas teve gente que falou: então vamos carregar o caixa agora e depois a gente paga lá na frente, mas diluído lá nesses 2 anos. Então, o fisco sacou que ia gerar alguns planejamentos tributários. Vai vir a cartilha número 3, que eu não chamaria de 3, é a segunda versão da um, mas como eles começaram a numerá-las, é a cartilha 3, que talvez dê um outro entendimento para este caso, onde você não tem o produto final, mas tem o adiantamento, tá bom? Então você precisa de regras claras para o ponto .gov, modelo de simulação da transição 2026, 27, né? 27 para ponto .gov,
a 2033. Todo mundo sabe, né? 2026 a alíquota é zero. Monitoramento contínuo de fornecedores de créditos. Tem gente que já está trabalhando nisso, mas o cadastro nacional.gov vai demorar um pouquinho, tá? Não está pronto ainda. É o cadastro nacional onde governos estaduais, federais e municipais vão trocar informações e o contribuinte também, as empresas poderão ter acesso a isso via API. Integração, né? Fiscal, price, compras, TI, planejamento. Precisam almoçar junto, ir para a balada, naval, para poder ter familiaridade, ter essa troca que é importante aí dentro da companhia. A gente brinca com isso porque a gente sabe como que é o mundo corporativo. Eu já trabalhei em grandes empresas e eu sei muito bem como que é, tá? É isso. Daqui a pouco vai estar, ainda hoje, no ar. Está na lei e você não viu, compras.gov. Um abraço, até a próxima.